Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 1, Luz nas Sombras. André inicia o capítulo dizendo que o instrutor Druso sabiamente afirmava: sim, o estudo da situação espiritual na criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Todas as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos dedicaram especial atenção aos problemas de além-túmulo. O Egito mantinha incessante intercâmbio com os trespassados, quer dizer, com os falecidos, e ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio da cabeça de chacal, e Horus, o gênio de cabeça de gavião, diante de Maat, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou se deveriam voltar aos labirintos de provação na própria terra, em corpos deformados e vis, quer dizer, deteriorados, para ser devorado. Como se vê, né? Os deuses egípcios não eram pessoas imortais para serem adoradas, mas sim ideais e qualidades para serem honradas e praticadas. Dá uma olhadinha lá quem era Anubis, quem era Horus, para vocês entenderem melhor essa fala dele, né? Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna, o gênio das águas, para serem isolados em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais. Hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, ficando os tormentos do inferno para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação em formas envelhecidas, quer dizer, deterioradas, pela expiação e pelo sofrimento. A conversa nos fascinava. Hilário e eu visitávamos a Mansão da Paz, notável escola de reajuste na qual Druso era o diretor abnegado e amigo. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada, por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída por sombra espessa, que naquela hora se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. O pouso acolhedor, que permanece sob a jurisdição de nosso lar, ou seja, a Mansão da Paz é administrada por nosso lar. Lembra que nosso lar tem diversos postos de socorro em diversos níveis. E ele continua, né? Está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou
retornam à esfera dos homens para reencarnação retificadora. Então, aqui está a diferença entre quem pode e quem não pode entrar. Entram aqueles que estão decididos a mudar, decididos a melhorar. Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela instalada com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e tarefas das mais elevadas importância. Quando ele fala dos recursos de defesa, vamos lembrar do livro Obreiros da Vida Eterna, onde ele nos explica esse sistema, aquele fogo purificador e todas as ferramentas de proteção dessas casas que ficam em lugares difíceis. Pretendíamos efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito, o karma dos hindus e, convenientemente recomendados pelo ministro do Auxílio, estávamos ali encantados com a palavra do orientador, que prosseguia atencioso após longa pausa. É importante acrescentar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica pela ponta da baioneta. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas, mas, para nós, é valiosa arena de serviço espiritual, como um filtro em que a alma se purifica pouco a pouco no curso dos milênios, acendrando, ou seja, depurando qualidades divinas para a ascensão e a glória celeste. Ou seja, cada vez que aqui reencarnamos, passamos por esse filtro e extraímos impurezas, até que um dia estaremos sem elas. Por isso, é preciso sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, através do material transparente de larga janela, a convulsão da natureza. Ventania ululante, ou seja, uivante, carregando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme, como se fosse um pó pesado, fazendo redemoinhos com violência em torvelinho estranho, à maneira de treva encachoeirada. E do corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos brotavam em caretas de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, unidos uns aos outros como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade a marcar o seu semblante. Nos olhou em silêncio, como a nos chamar para a reflexão. Parecia nos dizer quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento. Quando Hilário interrogou: por que não abrir a porta aos que gritam lá fora? Esse não é um posto de salvação? Sim, respondeu o instrutor sensibilizado. Mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam se salvar. Então, mais uma vez, André nos diz: só aprende quem quer aprender, só muda quem quer mudar, só sara quem quer sarar.
Quantas vezes nos revoltamos porque queremos ajudar uma pessoa e ela continua fazendo tudo igual? Pergunta para o nosso anjo da guarda. Precisamos entender que para ela está tudo bem, ou seja, está como ela quer que esteja. O problema, de certa forma, justifica seu modo de ser. Precisamos entender que devemos estar disponíveis para ajudar, mas quando ela quiser ajuda, nem um minuto antes. E principalmente, devemos entender que somos exatamente assim. Nossos benfeitores também vivem esperando o nosso sim para nos ajudar. Vamos voltar para o texto. A salvação só é realmente importante para aqueles que desejam se salvar. E depois de pequeno intervalo, continuou. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa. O encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne como pessoas comuns. Se acolhidas aqui, sem a necessária preparação, nos atacariam imediatamente, arrasando nosso Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Então, não existe caridade se não houver ordem. Não conseguimos exercer um trabalho de ajuda sem disciplina. Não só nós para com os outros, mas como para o nosso interior também. Nós precisamos de disciplina, sem ela não aprendemos, não estudamos, não trabalhamos, não conseguimos nos manter no orai e vigiai. Apesar da explicação firme e serena, Druso se concentrava no painel exterior, tal a paixão a desenhar em sua face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor acrescentou: hoje somos defrontados por grandes tempestades magnéticas e muitos caminheiros nas regiões inferiores são arrebatados, ou seja, arrancados pelo furacão como folhas secas no vendaval. Eles têm consciência disso? Indagou Hilário perplexo. Raros deles. As criaturas que se mantêm assim, desabrigadas depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Não tem princípio elevado, né? Trazem um íntimo turbilhonado, agitado e tenebroso, como a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Abrigados de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos, será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. E meu companheiro, agoniado, insistiu: mas conservam-se interminavelmente nesse terror de desajuste? O orientador tentou sorrir e respondeu: isso não. Semelhante fase de inconsciência e desvario, loucura, né? Passa também como uma tempestade, embora a crise por vezes dure por muitos anos. Batida pelo temporal das provações que lhes impõem a dor de fora para dentro, a alma se remodela pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesma. Ou seja, depois de tanto sofrimento de fora para dentro, ainda precisa fazer alguma coisa?
depois que a pessoa cumpriu pena pelo crime que praticou, ainda tem alguma coisa a fazer? Como não? E aqueles que ficaram sofrendo por causa do que foi feito. E eu disse: quer dizer então que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte nos lugares de trevas e padecimento para que os débitos da consciência sejam ressarcidos? E o amigo, atalhando minha consideração reticenciosa, esclareceu: perfeitamente. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tributos divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, dos abusos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes por mais endividados. Cessada a febre da loucura e rebelião, o espírito culpado volta ao remorso e à penitência. Se acalma como a terra que torna a serenidade e a paciência depois de abalada pelo terremoto, apesar de maltratada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, o devedor se submete de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Atormentada expectação baixou sobre nós quando Hilário considerou: se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo, alguns dias por ano, não como acontece no sono físico em que se refazem, mas com a plena consciência da vida que as espera. E o orientador disse: sim, e isso realmente modificaria a fase moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Usando nova máquina fisiológica, ou seja, novo corpo, entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito, e isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena a que transitoriamente se afeiçoa. Então, não dá para viver dois mundos ao mesmo tempo. Ele precisa estar centrado na vida física, naquela experiência que dará a ele a oportunidade de corrigir seus erros. A palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento, e porque me dispunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio, de mim para comigo, quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Druso percebeu minha indagação mental e sorriu, como a esperar por mim uma pergunta clara e positiva. Instado pela força de seu olhar, observei respeitoso: diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, somos naturalmente forçados a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho nesse torvelinho de horror. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por ali seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? E ele disse: tais perguntas, quando de minha vinda para cá, também assomaram minha cabeça. Há 50 anos sucessivos estou nesse refúgio de socorro, oração e esperança. Penetrei os umbrais dessa casa como enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação, desejando servir.
Fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que de alguns anos para cá recebi com alegria o encargo de orientar a instituição sob o comando positivo, ou seja, comando direto, dos instrutores que nos dirigem. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações por força de meus deveres, posso adiantar a vocês que as densas trevas em torno somente chegam às consciências que se escureceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nessas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser está unido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se desenvolva o seu mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta, que resume os seus interesses e sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção de espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao estímulo dos gênios beneméritos que a sustentam e inspiram, trabalhando com sacrifício na base da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Assim, asseguro que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhe competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com um louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Então, os que sabem o que estão fazendo, fazem maldosamente. Esses é que estão lá. Aí vivem domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos, que se acham na crueldade e no egocentrismo. Porém, constituindo larga providência vibratória em conexão com a humanidade terrestre, uma vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, estes lugares tristes funcionam como filtros necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Dessa forma, todas as almas já investidas do conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que, na terra, deslizam neste ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar, para o reajustamento tão breve quanto possível. Desse modo, Hilário se dispunha a ensaiar conclusões, mas Druso, apreendendo sua ideia, atalhou sintetizando. Desse modo, os gênios infernais, que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas, que com eles se afinam, embora padeçam da sua dominação, aqui se deixam prender por largos anos
E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima reencarnação, aqui permanecem em estágios ligeiros e regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas nesse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se atiraram às trevas, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno à experiência de natureza expiatória na carne. Então vamos lembrar, né, que o remorso não leva a nada, porque faz parte do ego, da vaidade, mas pode ser o começo para que se possa chegar ao arrependimento. E André diz: lembrava-me do tempo em que observei semiconsciente e conturbado os trilhos da sombra, quando de meu desligamento do veículo físico, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente. Lá nos primeiros capítulos de Nosso Lar ele conta isso, né? Quando o orientador prosseguiu: segundo é fácil reconhecer, se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade em razão disso, apesar de admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Então, mais uma vez, André nos diz que, indiretamente, o mal sempre trabalha para o bem e que essas monstruosidades são materializações dos nossos pensamentos e que vivemos em sintonia com aquilo que materializamos. E essa sintonia continua após o nosso desencarne. Ou seja, o inferno é criado por nós. Somos nós que criamos inimigos, situações que necessitam reajuste, assim como somos nós que criamos situações para sairmos de lá e irmos para lugares mais bonitos, onde irmãos mais esclarecidos que nós vão nos ajudar, até que um dia teremos condições de fazer o mesmo, ou seja, estender a mão para o nosso irmão. Druso ia prosseguir, mas invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-nos alertado pela determinação das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente: amigos, chegou o instante de nossa conversa com os internados que já se revelam pacíficos e lúcidos. Dedicamos algumas horas, 2 vezes por semana, a esse trabalho. Nos erguemos sem divergir e o acompanhamos prestamente. E com certeza no próximo capítulo a gente vai ver o que vai acontecer, né? Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.